Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, sempre com assuntos muito interessantes e a gente conversando com grandes líderes, grandes pastores, formadores de opinião do nosso segmento. E hoje uma temática muito interessante, a gente falando sobre Lúcifer, sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre Satanás e dando um aprofundamento bíblico desse conhecimento que para muitos às vezes é uma incógnita, uma dúvida e alguns não gostam nem de falar sobre esse assunto. Tem um outro texto que eu queria citar, que é o texto de Ezequiel, né, que diz assim... Só Lincoln, falando daquele texto, né, que a gente falou lá em de Isaías 14. De Isaías 14, aquela questão de se é ou não, porque o texto é muito metafórico mesmo. Sim. E aí ele dá a entender, pelos adjetivos que usa, pelas qualificações que ele coloca, que ele não está falando de um homem, né? Mas, por exemplo, você vai ver o salmista falando, olha, de glória e honra nos coroaste. Os escritos proféticos sempre tem um background profético, sim, né? Sim. Por trás daquelas metáforas. Então, você vai ver lá o salmista falando, ó, de glória e honra me coroaste. Deus não pegou uma coroa de glória e de honra e colocou no ser humano. É um texto metafórico também está falando do homem, entende? E sem nenhuma crise, sacou? Então, é muito simples esse texto de Isaías 14, está falando sobre o rei da Babilônia mesmo. O texto de Ezequiel diz assim, Ezequiel capítulo 28, né, versículo 14 e 15. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permaneçais no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora, na temática do que a gente está falando, como eu abri o programa, existe no nosso meio hoje algumas tendências, algumas crenças, como o pastor Carlos colocou, de alguns não acreditarem no diabo. Existem alguns reformados que falam sobre isso. Inclusive, às vezes não falam, mas na vida prática não citam e não acreditam. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas assim. Eu queria opinião sobre vocês, dessas pessoas que são universalistas no sentido de que todos vão se salvar, de que não existe inferno, de que não existe essa pessoa do diabo, né? Eu já vi a citação até de um reformado, que outro dia você brincando comentou também, mas já vi essa citação, uma citação de Lutero, esse diabo criado por Deus, quer dizer, esse diabo de Deus, né? Como uma citação de que Deus é soberano e de que ele vai conduzir uma soberania e que esse mal não vai prevalecer e não existe. Você começou o primeiro bloco fazendo uma pergunta. Tua pergunta foi quem que o diabo é? Né? Então eu faço uma outra pergunta. Quem o diabo não é? O diabo não é um antagonista à altura de Deus. Perfeito. Ele é uma criatura de Deus, ok? Pequena, diante da eternidade, da majestade, da grandeza de Deus. Então, o que Lutero fala sobre isso? Ele diz, o diabo é o diabo de Deus. Ele não está querendo dizer que o diabo está aí fazendo a vontade de Deus, no sentido de ele quer deliberadamente agradar a Deus. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, pela soberania de Deus, até mesmo intentando fazer o mal, Satanás cumpre no decreto o propósito de Deus, ok? Por exemplo, então quando Paulo fala que ele está sendo tratado de um pecado de orgulho, de arrogância e tudo mais, por um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que Deus permitiu que ficasse nele para que esbofeteasse ele, é isso que Lutero está querendo dizer, que o diabo é o diabo de Deus, ok? Ele também é utilizado por Deus num plano eterno de Deus para fazer o bem, ok? No entanto, ele intenta o mal. A linha kardecista caminha, quando conduz essa expressão que, embora ele fazendo o mal, ele faz a vontade de Deus. Claro, eu entendi o que o pastor Delco falou perfeitamente. Mas rola um cuidado, não quero melhorar as palavras do pastor, mas eu quero contribuir, porque a gente tem muita gente que não tem a mesma capacidade teológica de acompanhar esse nível de raciocínio, porque o assunto ele é bem complexo. Então, assim, quando o pastor disse, eu entendi claramente que mesmo ele fazendo o mal, ele está fazendo a vontade de Deus, ele não quer dizer que ele está a serviço de Deus. O diabo não está a serviço de Deus em momento nenhum. Na verdade, Deus é que transforma a maldição em bênção. A verdade é que você vê que quando acontece, onde a palavra diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é esse o caminho que Deus usa, ou seja, ali tem muita iniquidade, tem muito pecado, não é? As maiores comunidades onde tem muitas guerras é que tem muita conversão.
Você entra num complexo do Alemão antes dessa tomada das forças pacificadoras, você vai comprovar o que acontecia lá e como as igrejas avançavam, como crescia, como pessoas que, aos olhos da sociedade, eram irrecuperáveis, dado o que o diabo fazia elas fazerem, possuindo-as, porque assim como o Espírito Santo possui o crente, o diabo, os demônios, possuem o não cristão. Então é preciso que o povo que está em casa entenda isso, que quando o pastor fala que mesmo ele fazendo mal, Deus até transforma isso em bênção, é nessa linha, porque tem uma linha kardecista que ela prega que o diabo ele vai um dia ser perdoado. Eu falei isso no início, que ele vai melhorando, vai passar por um processo até chegar ao ponto de se tornar novamente um ser aceito por Deus, entendeu? Mas a Bíblia diz que ele vivia no jardim, como foi citado aqui, ele vivia sob pedras preciosas, enfim, ele tinha tudo isso, e o orgulho, a soberba, o querer ser igual a Deus, fez ele cair, e é uma queda sem volta. Eu quero frisar essa fala porque é importante, o diabo caiu e não vai se levantar mais, porque, como o Lincoln bem colocou, e isso é importante, a maior crença do mundo hoje é o ateísmo, que cresce muito, toda hora nasce um ateísta, entendeu? E baseado exatamente nisso. O diabo não existe. A força dele, não, isso é bobagem. Porque se o diabo não existe, lutar contra o quê? Contra nada. Então, nós estamos fazendo nada, é o que eles pensam. Então, eu queria colocar isso porque é importante. Eu sei que o pastor, ele colocou muito bem a fala dele, mas o povo está sendo elucidado aí. Pastor Tiago. Olha, a minha grande bronca com esse tema é a questão, a gente criou uma mística, né, em relação ao diabo. O diabo existe, ele é real, né? Mas a gente dá muito ibope para ele. E ele tem muito menos, e ele é muito menos, foi o que o Del falou, né? Quem o diabo não é. Ele tem muito menos do que a gente dá para ele. Eu não quero fazer aqui o papel de advogado dele, mas a gente dá muito ibope para ele. Possessões demoníacas existem, sim, isso é real, a gente se depara com isso no dia a dia, né, no fronte de batalha, nas igrejas. Só que o diabo ele é muito mais um articulista, um criador de sistemas, né? Um dos versículos, eu sou conferencista de batalha espiritual, e um dos versículos mais usados pelos conferencistas de batalha espiritual não tem nada a ver com batalha espiritual, não no sentido que as pessoas falam, que é em 2 Coríntios 4, né? As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente, conceitos, né, que o sistema religioso falido criou e que nos colocam em prisões, em cativeiros espirituais. Sofismas, né? Sofismas, do grego, sofismas, né? Então, muitas das vezes o nosso trabalho é esse, é pegar a marreta do espírito, né? A marreta que quebra o jugo e destruir fortalezas, quebrar conceitos, né? Tirar a força que deram a um ser que perdeu tudo. Satanás perdeu tudo. Na queda ele perdeu tudo. E é um cara subjugado, né, cara? Que você vê no Jó. Não, e ele vira o bucho. Qualquer coisa que acontece, perdi o emprego. É o Satanás. Não, esse é um assunto interessante que eu queria que a gente aprofundasse, que é esse outro lado da moeda, dessa supervalorização, e uma coisa que tudo é atribuído à força do mal, como se fosse até acima das decisões do próprio ser humano. Assim como se a pessoa, não, esse foi Satanás, quer dizer, como se a pessoa está passando por uma situação, mas por decisões erradas, por conduções erradas, por envolvimento com o pecado, por envolvimento com o erro, e as pessoas se justificarem nessa condição, sabe? E literaturas, inclusive, tem uma mosca passando aqui, isso é coisa do diabo, entendeu? O cara se alimenta mal 30 anos, aí desenvolve um câncer de estômago. Aí o cara fala, o diabo tocou no meu estômago, colocou um câncer aqui no meu estômago. Não, você comeu mal. A gente tem que deixar bem claro para o telespectador que o que a gente está frisando aqui não é invalidando a existência desse ser, não é invalidando a existência do maligno, nem invalidando a existência de possessões demoníacas. Tudo isso existe, é fato, e contra fato não há argumento. O que a gente está fazendo aqui é quebrar conceito, é diminuir a importância dele, é colocar ele no devido lugar dele.
Essas possessões, elas na grande maioria, elas só acontecem em função do ambiente que te torna propício. Perfeito. Se eu ponho a mão sobre... Eu sou uma autoridade espiritual. Então, se eu ponho a mão sobre a cabeça de uma pessoa e digo assim, ô espírito fulano, se manifesta. Ora, e essa pessoa que está sendo posta a mão sobre ela, ela não discorda, ela... Ora, eu estou dando legalidade como autoridade daquele ambiente, seja uma igreja, seja uma residência, seja para que aquele espírito venha sobre a minha casa, ou sobre o local que eu sou autoridade, e a pessoa que está recebendo a ministração também está dando legalidade. É como quando você ministra uma bênção. Eu tenho uma experiência de ter dirigido igrejas que havia possessão demoníaca todos os cultos. Todos os cultos tinha? Todos os cultos tinha. Você tem uma ideia, eu era ministro de louvor, eu expulsava demônio do altar, cantando. Pra te adorar, ó, e eu tocando guitarra e Deus usando em profecia. Aí quando eu me tornei pastor presidente de uma igreja, eu falei para mim, em oração, em madrugada, falei, Deus, eu não quero esse negócio. Deus falou, eu não quero, acaba com isso. E eu dirijo uma igreja que completa essa semana 12 anos, que nunca houve uma possessão demoníaca, não que nunca houvesse uma pessoa que entrou endemoniada na igreja. Entenda bem, é que quando a Bíblia diz que há forças que libertam sem manifestação, eu tenho que acreditar. Amém. Então eu creio que o louvor, e quando eu digo louvor, não estou falando de canção, eu estou falando de local onde Deus é louvado, é glorificado, é Senhor, ele promove esse ambiente, essa invocação da adoração, ela promove libertação sem manifestações. Então eu digo sempre, eu brinco até com irmãos que já estão comigo há 10 anos, falo, olha, você entrou aqui endemoniado. Que isso, pastor? Eu não caí, não, entrou. Eu via que havia demônios querendo destruir a sua vida, mas que Deus te libertou sem precisar de manifestação. Então, há uma atuação manifesta e não manifesta. Exatamente. Entende? Então, tem pessoas que não deixam pôr a mão sobre ela, a igreja tem a prática, e tem outras que não acham que não estão. E quando, na verdade, você se entrega a Deus e a liderança entende que tem pessoas ali que precisam dessa libertação, ela em espírito, ela com o joelho dobrado, e isso não é uma batalha que você ganha no altar, você ganha fora dele. Em casa. Eu na madrugada. A expulsão de demônios é a ponta do iceberg da batalha espiritual, da libertação. Perfeito. É como um furúnculo, né? O processo inflamatório ele está saindo, é como se fosse uma febre. Pastor Tiago, não é o problema, é o sintoma. Pastor Tiago, Jesus ficou horas no monte. Em segundos ele expulsou um demônio que os discípulos brigaram o dia inteiro. Mas ele ficou horas no monte. Aí, o que houve? Olha, desde quando? Assim, tá, o demônio sai dele. Mas é rápido assim? Não é que é rápido assim. É que houve uma preparação para que aquele demônio fosse expulso. Então, a batalha não é ganha no altar. Ela é ganha fora dele. Nele você consuma a vitória. Amém. A gente vai para um break rapidinho. No próximo bloco tem mais esse assunto interessantíssimo aqui. E a gente aprofundando aí para o teu conhecimento. Você ligadinho no Antenados na Geral. Antenados na Geral volta já. Ó. Não zapeia não, hein? Que eu já volto.